E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Galera, essa aulinha aqui, essa aulinha gravada nossa, vai ser um complemento da nossa aula ao vivo lá de hoje, certo? Aqui eu vou dar uma pincelada do que a gente vai chamar de arte pré-colombiana, ou seja, a arte dos povos que viviam na América antes da chegada dos europeus, né? Todos esses nomes são dados, lembrando, sempre do ponto de vista histórico europeu, do ponto de vista eurocêntrico, ok? Então, pré-colombiana, arte pré-colombiana, antes da chegada do Cristóvão Colombo na América. E arte pré-cabralina, a arte dos povos que vinham aqui antes da chegada de Pedro Álvares Cabral no território hoje brasileiro, né? Você não pode esquecer, então, da última coisa que foram as grandes navegações, Portugal lançando ao mar, o périplo africano, as viagens, e essas viagens têm consequências, que é a descoberta de novas terras, novas para o europeu, certo? E o velho mundo encontra aqui o que ele vai chamar de novo mundo, a América. Lembrando que a América você vai ter uma diversidade de povos, né, gigantesca, com diferentes idiomas, né, com diferentes complexidades, sociedades mais complexas, com cidades, grupos sociais, né, e sociedades menos complexas, né, em tribos seminômades, sem uma unidade política e sem grupos sociais. Né? Então, de tudo você encontra na América, que quando o europeu chega, ele classifica isso como é tudo a mesma coisa. Mas não. Você tem na América um território heterogêneo em questão de culturas sociais, né? Idiomas, cultura, política, tá? E por aí vai. A gente vai comentar um pouquinho aí de cada um. Então a gente estuda aqueles clássicos, né? Os maias na região da América Central e o Sul do México, os astecas do México e os incas no Peru. Todos possuem as suas características específicas. Aqui vamos olhar as características gerais. Você vai ver isso em história geral melhor, mas eu já te adianto, né? O que tem em comum são politeístas, são sociedades agrárias, não é? E a relação com a natureza, certo? Aqui você vê os maias, né? Os maias se organizavam em cidades-estados. Quando os europeus chegaram na América, os maias já estavam desaparecendo ou se juntando com outras culturas. Politeísmo, né? Ligação com a natureza, certo? Itzman, o criador da escrita Senhor dos Céus. A arte, você vai ver essa arte aí em pedra, não é? Construções em pedra, relevo, certo? Vamos dar uma olhada aqui, né? Próximo ao real, não é? Você vai ter uma característica da arte dessa galera: construção de pirâmides ou construção de palácios, geralmente palácios de um andar, não é? Com base retangulares, né? Aqui você vai ver tudo em história geral, por isso que eu estou passando rapidinho. Calendários cíclicos, né? A observação, o conhecimento na astronomia, no céu, né? Os sacrifícios humanos nessas sociedades, esculturas para ornamento e religião, tá? A arquitetura que eu já disse, e aqui o Palácio de Uxmal, né? O exemplo lá, você vê em ornamento relevo no frontão, certo? As portas e a base retangular, né? Em pedra, que até quando os espanhóis dominam essas sociedades, eles usam de base para a construção espanhola, a base que eles usam exatamente a arquitetura desses povos, né? O sítio arqueológico de Bonampak, certo? Aí lá no México, mais maia, né? Você vai ter pinturas, geralmente pinturas próxima à realidade, tá certo? Naturalista, com cores muito vivas, com cores muito vivas, dentro de palácios e templos. Né? A escultura em pedra, né? Monolítica, tá? Com aparente realidade.
na América do Sul você vai ver também algumas fantásticas, tal, mas geralmente é esse naturalismo. Aí as torres de observação, os incas no Peru, lembrando que esse Inca aí é o nome, né? Porque o nome do imperador da sociedade era o Inca, era o Sapa Inca, descendentes do Sol. Você vai ter uma monarquia teocrática, não é? Onde o imperador é representante de Deus, né? Dos deuses aqui, né? A sociedade toda em função dele. Não vou explicar os detalhes desse povo, porque você vê lá em História Geral. Né? Então você vai ter a arquitetura deles, a pedra, tá? Você vai ter, geralmente, quando você vai fazer as casas, as pedras irregulares, são casas populares, pedras colossais, grandes, geralmente para fortalezas. E quando você vê as pedrinhas certinho, elas bem polidas, né? É palácio e templo, né? Eles não possuíam a argamassa, né? E as portas geralmente eram no formato de trapézio e ajustados ao relevo local. Lembrando que os Incas é uma sociedade que se desenvolve na Cordilheira dos Andes, né? Então olha aí, certo? É uma pedra encaixada na outra, né? Onde o próprio atrito segura, né? De tão pesada que são. E você tem de ornamento aí essas portas geralmente em formato de trapézio, né? Aqui ó, dá para ver que são pedras mais irregulares. A famosa Machu Picchu, descoberta em 1911, você tem várias teorias do que seja, se era uma praça central, se era uma cidade onde tinha uma população camponesa, se era um palácio imperial, você tem várias teorias, mas isso aqui mostra, né, como os incas eram grandes engenheiros, grandes arquitetos, né, para construir uma cidade, né, a quase 2.500 metros de altitude. Né? Ela é uma sociedade montanhosa, diferente, né, dos astecas, por exemplo, que é uma sociedade pantanosa que se destaca no pântano, né, no centro do México. As cerâmicas pictóricas, formas geométricas, cores vivas. E nos incas a ourivesaria, a prática de trabalhar com ouro e pedras preciosas para objetos de enfeite, alfinetes, objetos religiosos. E os astecas no centro do México, né? Você tem um império teocrático militar que domina, né? Que domina as outras regiões. Alguns nem consideram um império, alguns consideram uma confederação, onde os astecas vão dominando as outras tribos, né? Então o imperador é um líder militar, né? E uma sociedade completamente hierárquica. O México, né? Então você tem o Azteca, você vê a bandeira do México, você vê a herança azteca, não é? Que era a lenda que os mexicas iriam habitar a região, onde encontrasse um lago, onde uma águia estava se alimentando por uma cobra em cima de um cacto. E essa encontra e lá forma um dos maiores impérios americanos até a chegada do europeu. O guerreiro jaguar, né, o uso aí, a natureza, os animais, aí, isso aí para amedrontar o inimigo, né, os calendários, o sol, a importância do sol, né, aí é a pedra do sol que foi descoberta numa reforma de uma igreja católica, descobriram essa pedra do sol azteca, e lembrar os sacrifícios humanos, né? Aí o deus, o Shak, né? Esses sacrifícios humanos realizados ao topo das pirâmides aztecas, onde você tinha o sangue era a forma de você fazer a manutenção do universo, o que eles acreditavam, né? Que o sangue, a matéria viva do nosso corpo, para agradar os deuses, para o sol sempre nascer, para manter o universo, você deveria fazer os sacrifícios humanos, né? Então, por exemplo, os astecas tinham até as guerras floridas, guerra capturar prisioneiros para ir para sacrifícios humanos, né? E as pirâmides serviam de observação e templo, né? Observação e templo, pirâmides escalonadas, tá certo? Geralmente com a escada no meio, faziam sacrifícios lá em cima, o sangue escorria pela pirâmide. Galera, é rapidinho essa aula mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho mais na nossa aula ao vivo e vamos conversar aí sobre os indígenas brasileiros, beleza? Muito obrigado, até mais!